Fala, meu amigo, fala, minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular no estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês para ajudar na resolução dos PETs, o Plano de Ensino Tutorado, que foi disponibilizado para todos vocês pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. A gente vem numa caminhada já há um bom tempo, né? Quem tem acompanhado, estamos chegando aí à quarta semana do módulo 3, vencendo mais uma etapa, cuja temática de hoje é uma temática já iniciada no nosso último encontro. A temática é a afirmação das superpotências, a famosa bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, que a gente popularmente conhece como Guerra Fria. Um assunto que às vezes aparece na história, na geografia, na sociologia e que tem muita repercussão até hoje. Mas antes da gente começar a falar da resolução, falar de alguns conceitos, eu estou aqui também para falar para vocês sobre aí, ó, quem está vendo aqui em cima, a logo da escola online. Tá brincando que você não conhece? Conhece não? Vem comigo. Galera, o projeto Escola Online, no qual eu faço parte, eu e vários outros professores, estamos disponibilizando para vocês nas mais variadas mídias sociais, como Facebook, Instagram, Twitter e, claro, aqui no YouTube. A gente vai disponibilizar não só a resolução do PET, como também vários conteúdos que facilitam o seu entendimento nesse momento tão complicado que a gente vem passando, nesse momento de mundo pandêmico, ok? Então eu queria, na verdade, contar com a colaboração de vocês, quem está me assistindo aí no YouTube e ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no nosso canal, dá um like, ativa as notificações, porque como eu sempre falo, você nos ajudando, a gente tem condição de ajudar você cada vez mais. Então antes da gente começar a fazer a resolução, vão comigo na nossa tradicional vinhetinha? Roda a vinheta. Bacana, né? Então agora a gente pode falar do que se trata. Vamos ver a temática de hoje? Vamos lá. Eu coloquei aqui, galera, de acordo com o material que você tem nas mãos, fique por dentro dos conceitos. Plano quinquenal. Pelo amor de Deus, eu já vi aluno perguntar para mim se o plano quinquenal foi aquele feito pelo JK, de você fazer o Brasil ter 50 anos de progresso em 5 anos de desenvolvimento. Gente do céu, para com isso, tá? Se você parar para pensar, fala assim, é isso? O que foram os planos quinquenais? Os planos quinquenais foram um instrumento de planificação econômica implantada por Stalin na antiga União Soviética, com o objetivo de estabelecer prioridades para a produção industrial e agrícola do país em períodos de 5 anos, ou seja, de 5 em 5 anos, o governo soviético elencava prioridades para fazer investimentos maciços. Visando tornar a União Soviética autossuficiente, nele se determinavam as metas por setor econômico do que seria investido e do que seria produzido. Considerava-se crime contra o Estado o não cumprimento das metas de produção estabelecidas. Beleza? Isso é só um conceitinho que a gente vai poder trabalhar daqui a pouco. Vamos lá, galera. Leia o texto a seguir e em seguida responda as questões. O trauma da Grande Depressão. Que Grande Depressão é essa, gente? Presta atenção, vamos começar a ter maldade. A famosa crise de 29. Foi realçado pelo fato de que um país que rompera clamorosamente com o capitalismo pareceu imune a ele, a União Soviética. Mas vamos lembrar o seguinte, tá, galera? Que essa ruptura não parte só da União Soviética. Lembra que quando você tem o que, galera? O surgimento da proposta do socialismo bolchevique, os países capitalistas, com medo de uma nova revolução russa, impuseram sobre a Rússia, futura União Soviética, o que a gente chama do cordão sanitário. O que era o cordão sanitário? Era o impedimento que os países capitalistas tinham de negociar com a União Soviética. Então, Rússia, por quê? Porque eu não quero que o modelo socialista vingue. Enquanto o resto do mundo
ou pelo menos o capitalismo liberal ocidental, estagnava, a União Soviética entrava numa industrialização ultra rápida e maciça sob seus novos planos quinquenais. Mas não havia desemprego. Essas conquistas impressionaram mais os observadores estrangeiros de todas as ideologias, incluindo um pequeno, mas influente fluxo de turistas socioeconômicos em Moscou, em 1930-1935, dentro de um daqueles projetos do Plano Quinquenal. Que o visível primitivismo, ineficiência da economia soviética ou a implacabilidade e brutalidade da coletivização e repressão em massa de Stalin. Então, as pessoas que visitavam a União Soviética se impressionaram com aquele crescimento que estava acontecendo. Qual era o segredo do sistema soviético? Poder-se-ia aprender alguma coisa com ele? Ecoando os planos quinquenais da União Soviética, plano e planejamento tornaram-se palavras de moda na política, tá? Então vejam vocês, galera, o que eu estava colocando. Mais um texto aqui do brilhante historiador Eric Hobsbawm, autor da famosa Era dos Extremos. Então o que ele está colocando muito claro? Enquanto o mundo penava com os efeitos danosos da crise de 29, a União Soviética, que havia se fechado durante o governo stalinista, ela realmente vai apresentar um crescimento absurdo. Por quê? Como ela desenvolveu a ideia da autossuficiência? Por quê, galera? Porque eu não posso contar com ninguém. Ela apresenta um crescimento totalmente fora da curva. Show de bola? Vamos lá. O que permitiu a relativa imunidade soviética à depressão econômica da década de 30? O que seria essa imunidade, galera? Por que a crise de 29 não atingiu a União Soviética? Dois fatores. Galera, o que foi mesmo a crise de 29? Uma crise de superprodução capitalista. O que é a União Soviética? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, se eu estou diante de uma crise capitalista, obviamente, ela não atinge um país socialista. Primeiro ponto. E segundo, não menos importante, quando a Rússia opta por adotar o modelo socialista, que mais tarde, oficialmente em 1922, a gente vem ouvir falar sobre o nascimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como eu citei há pouco, os países capitalistas resolveram isolar a União Soviética, criando o chamado cordão sanitário. Então, não só a crise por ser uma crise capitalista, mas o próprio isolamento feito pelos capitalistas fez com que a União Soviética não sofresse os efeitos tão perigosos da famosa depressão ou crise de 29. Show de bola? Então, vamos lá, galera. Quando analisamos a crise de 29 como uma crise de superprodução capitalista, a União Soviética, por ter adotado o sistema socialista, acabou por ficar imune aos efeitos da crise. Primeira coisa, crise capitalista não atingiu um país socialista. Devemos ressaltar ainda que, após a Revolução Bolchevique de 1917, aquela que implanta o socialismo, lembra? Do Lenin, do Trotsky e do Stalin, a Rússia, futura União Soviética, sofreu sanções dos países capitalistas através do cordão sanitário, que impedia esses países de manterem relações econômicas com o país socialista. Então, o isolamento também fez com que a União Soviética acabasse adquirindo essa imunidade. Não porque ela queria, mas que foi uma imposição do bloco capitalista. Show de bola? Então vamos lá, galera. 2. Explique por que o modelo soviético despertou a atenção dos analistas econômicos na década de 30. É óbvio. O que a gente acabou de entender? Na década de 30 eu estou vivendo o quê, galera? Um mundo pós-crise. Show de bola? Se eu estou vivendo, galera, vejam vocês, um mundo pós-crise, o que eu vou entender? Eu vou entender o desemprego, eu vou entender a recessão. E as pessoas não entendiam como que o mundo vivendo os efeitos nocivos da crise de 29 podem encontrar dentro da União Soviética uma nação que apresenta, como a gente viu, fruto de um governo que a gente vai até discutir autoritário, a União Soviética apresentava um crescimento fora da curva. Uma industrialização super rápida e um índice de desemprego muito baixo, chegando a zero. Então, quer dizer, isso de certa forma chamava atenção, como eles conseguem isso? Inclusive no texto do Hobsbawm ele fala muito que as palavras da moda econômica eram plano e planejamento. O que a gente colocou?
enquanto o mundo capitalista vivia os efeitos nocivos da crise de 29, né? Que, por exemplo, desemprego, a gente viu os Estados Unidos com 25% da população, a Alemanha com 44%, recessão econômica, né? Causada por quê? Por toda essa quebradeira. A União Soviética vivia o oposto. Ela estava tendo industrialização acelerada e, além disso, galera, o índice de desemprego zero. Então, isso gera dos analistas econômicos qual era o caminho, qual era o modelo. Só que a gente vai lembrar, galera, que o Stalin, ele fecha a União Soviética. Então, as pessoas não entendiam de fato o verdadeiro funcionamento dos planos quinquenais de todo o modelo soviético. Show de bola? Tranquilo? Dá para entender? Então, a gente percebe exatamente isso. Tá? Então, vamos lá, galera. Então, é o seguinte, leia o texto a seguir e responda. Só que vamos fazer um negócio, para não ficar uma coisa muito longa, tá? A gente vai ler o texto rapidinho e vamos dividir essa aula em partes. É intolerável e estranho ao espírito do marxismo-leninismo exaltar uma pessoa e dela fazer um super-homem, dotado de qualidades sobrenaturais, semelhantes aos de um deus. Esse sentimento a respeito de Stalin existiu durante muitos anos. Após a guerra, a situação só se complicou. Stalin tornou-se ainda mais caprichoso, irritadiço e brutal. A seus olhos, numerosos militantes se tornaram seus inimigos. Tudo ele decidia, sozinho unicamente, sem consideração por qualquer um ou por quem quer que fosse. Galera, esse texto aqui é do Nikita Khrushchev, falando exatamente sobre essa conduta. Por quê? Porque, galera, não sei se vocês já receberam, eu já recebi um WhatsApp que eu até achei engraçado, que tem uma foto do Stalin e falou assim, olha, gostei de você, vou te matar por último. Porque reza a lenda que quando o Stalin toma o poder, ele vai implementar uma verdadeira ditadura stalinista. Entre os anos de 1924, quando ele assume o poder, derrotando o Leon Trotsky, até 1953, a sua morte, galera, a União Soviética ela vai viver uma grande mudança. Então, aquele socialismo proposto por Karl Marx e que era tanto defendido por Vladimir Lenin, ele realmente vai inexistir com a presença do Stalin. Porque toda aquela liberdade, participação do trabalhador, ela realmente não se faz presente na chamada ditadura stalinista. Por quê? Porque é um governo que foge à máxima ideal do socialismo. Ok? Então você percebe o seguinte, você cultua o Stalin de uma forma absurda, mas sem entender. Já vi pessoas defenderem que o Stalin matou na União Soviética mais gente do que Hitler e Mussolini juntos. Tá? Então quer dizer, você constrói a ideia de um líder, mas que não é bem a verdade do que a gente conhece e o que a história nos revela. Show de bola? Então vamos lá, galera. Discuta com o seu colega, né? A gente vai estar travando aqui, vocês são meus grandes colegas. A contradição apontada por Khrushchev entre o projeto socialista e o regime stalinista. Então, primeiro, galera, a ideia do quê? Vamos pensar, o projeto é a teoria, tá? Qual que era a teoria do socialismo? Um governo pautado na igualdade, cujo Estado seria o grande regulador. Esse Estado nasceria através do projeto dos trabalhadores. Porque o projeto socialista não é a vitória do trabalhador? Lembra, trabalhadores do mundo univos? E o regime socialista, stalinista, perdão, ele foi a prática. Então, qual é a diferença básica, galera, entre a teoria e a prática? Gente, a prática do Stalin é muito contrária ao que propunha o Marx, o Engels e o que sonhava o Lenin. Porque, na prática, o Stalin fez um governo autoritário, perseguiu os opositores, não ouviu os trabalhadores. Então, muita gente diz que, na prática, o Stalin foi tão totalitário quanto Hitler e quanto Mussolini. Inclusive, eu coloquei aqui como sugestão de resposta, olha só. A discussão gira em torno da ideologia socialista proposta por Marx, a teoria. Qual que é a proposta, galera? Onde propunha a participação dos trabalhadores na organização desse novo governo. Lembra quando os bolcheviques chegaram ao poder? Eles adotaram a ideia de que todo o poder aos sovietes. O que é isso, galera? Todo o poder aos trabalhadores. O Estado só irá se fortalecer se ouvir os trabalhadores. Tá? Só que a prática foi exatamente o contrário. Porque quando o Stalin realmente derrota o Trotsky, logo após a morte do Lenin, ele vai criar um governo centralizado, um governo autoritário, controlando a mídia, perseguindo os opositores. Então é o que eu falo. Na prática, o Stalin foi tão totalitário quanto Hitler e Mussolini.
Então, o que eu coloquei para vocês? Então, olha lá. Então, a diferença entre a teoria e a prática adotada pelo governo stalinista, que vai de 24 até 53, que foi marcado pela centralização política, autoritarismo, repressão aos grupos de oposição, vídeo que ele faz com Trotsky, culto ao líder, sendo essas características muito mais próximas de um modelo totalitário do que um modelo socialista, ok? E o que faz muita gente desacreditar um pouco no socialismo pela sua forma com que ele é aplicado. Show de bola? Então, galera, vamos parar por aqui hoje para a gente poder dividir em duas partes, que daqui a pouco a gente volta falando da segunda parte com o texto. Beleza, galera? Então, mais uma vez, meu muito obrigado e daqui a pouco a gente está de volta. Abraço!